vamos retomar aí com os nossos estudos na disciplina de produção textual e nós vamos dar continuidade aqui na dissertação argumentativa, tá certo? Disciplina importantíssima e tema e assunto importantíssimo para o Enem de vocês, certo? Certo, então para nós começarmos a nossa aula, eu selecionei aqui uma redação que foi nota 1000 no ano de 2018, da Luísa Souza Lima Leite, certo? Então, gente, o tema de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, essa redação tem esse tema, ok? Então, vamos estudar, porque o tema de vocês, ninguém sabe, é uma incógnita. Então, que venha Enem 2020 para vocês tirarem 1000. Então, a redação da Luísa diz assim: a revolução técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Esse é o restante da redação, mas vamos nos ater à introdução apenas. Bem, essa redação ela começa de uma maneira bem interessante, quando ela diz assim: a revolução técnico-científica informacional iniciada na segunda metade do século XX. Ou seja, ela começou com um contexto histórico bem interessante. Depois nós vamos comentar sobre esse início. Vamos nos ater a essa parte em destaque. Tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Lembra que eu comentei com vocês? Essa parte em vermelho é o tema. Ou seja, aqui vocês têm uma demonstração de que houve uma pequena mudança em algumas palavras, mas que ela inseriu o tema dentro da introdução. E isso é de fundamental importância, ok? O tema sendo manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, ela colocou: tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade dos usuários, em virtude do controle, ou seja, em vez de falar manipulação apenas, ela falou manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados. Então, ela fez uma pequena modificação, mas inseriu o tema dentro da introdução, ok? Bem, agora essa parte em lilás aí destacada. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los, está faltando um hífen aí, a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas. O que é interessante dentro desse período? Ao colocar essas duas ideias em relação a essa utilização das informações dos internautas, a candidata ela já demonstra a ideia que vai ser desenvolvida no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento, as ideias que vão ser desarroladas ali. Então, quando ela fala, você sabe que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre o quê? Sobre induzir, sobre que essas informações, elas vão induzir um comportamento intolerante. Que a pessoa tenha um comportamento intolerante. E o segundo parágrafo de desenvolvimento, que ela vai aderir, que ao ter essas informações, ela pode aderir posições políticas, pode ter interferência nessas posições políticas. Ou seja, amores, isso é muito básico. Vamos supor que o tema fosse uma coisa simples, por exemplo, a importância de você comer salada de fruta.
você colocaria que é interessante que se coma salada de fruta, por isso e aquilo, e as frutas que você acredita que sejam mais importantes dentro da salada de frutas são laranja e banana. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você falaria sobre a laranja, que ela contém vitamina C e tal, etc. No segundo parágrafo, você falaria sobre banana, que ela tem vitaminas, sei lá, B1, B2. Então, seria interessante que vocês façam essa introdução na dissertação de vocês, inserindo as duas ideias principais, ok? Agora, essa parte aí em verde, tá? É imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. O que a candidata fez? Ela colocou a tese. Ela colocou a opinião dela. O que ela está dizendo quando fala que é imprescindível buscar alternativas que inibam? Ou seja, ela é estritamente contra a manipulação comportamental no Brasil. Ok? Então, ela inseriu a opinião dela, tá certo? Inibir é imprescindível. Lembrem dessas palavras. É imprescindível, é inadmissível. Essas palavras são interessantes para colocar na tese de vocês, ok? Vamos voltar aí rapidamente ao que eu comentei com vocês lá no início, a essa introdução histórica. Ah, professora, eu sou obrigada a fazer um contexto histórico para iniciar? Não, eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos que fogem a isso, mas que são bem legais, bem interessantes. Essa redação agora, da Fernanda Carolina, ela diz: no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, então ela começa com um filme, ok? Então, tirem proveito dos filmes que vocês estão assistindo também, tá? Pode servir de base filmes, livros, ok? Essa próxima redação agora, da Carolina Mendes, ela diz assim: em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil, olha só, utilizou uma música. Então, você utiliza de todas as maneiras possíveis, de locais, de músicas, de filmes, tá bom? Para iniciar a redação. Não só desses também, mas das séries que vocês assistem, das disciplinas de filosofia, citações filosóficas, tá bom? Irmãos, eu já vi a luz no fim do túnel, já vi santos, já vi demônios, mas nunca vi o inferno em forma de papel igual hoje! Então foi isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, tirar dúvidas lá no nosso grupo, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas durante o nosso horário. Fiquem com Deus. Tchau.